Então, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos estudar agora sobre a sociologia e referências teóricas clássicas. Vamos pegar um apoio aqui do professor Douglas Gregório, beleza? Nessa aula, nós vamos estudar justamente aí que as teorias são conjuntos e conceitos interrelacionados. Ou seja, uns ajudam a compreender o outro, como argumentos coerentes que explicam como e por que as coisas acontecem na sociedade. A seguir, vamos estudar alguns desses conceitos, com os conceitos das teorias aí das origens, né, da antiguidade, as utopias sociais, o contrato social, a sociologia pré-científica de Comte e a sociologia clássica de Durkheim, Weber e Marx, que nós já estudamos. Então vamos fazer um contorno e vamos estudar, né, esse arcabouço de informações para que fique bem esclarecido. Então, primeiro nós estudamos aí o Platão, né? Platão falava que o homem nascia numa classe e função social pré-determinada, quer dizer, existia aí já determinada na criação do universo. Para que tudo funcionasse de forma harmônica e evolutiva, o homem teria que continuar ali. Então, Platão foi o autor do livro aí A República, onde ele desenvolveu um profundo estudo sobre as relações de poder dentro da sociedade, né, como um todo. Então, esses conceitos são estudados muito ainda na atualidade, beleza? Para Aristóteles, que era discípulo aí do Platão, ele falava que o homem era um zoon político, ou melhor, o homem é um animal político, um animal cidadão. Então, para o Aristóteles, né, o homem viver em sociedade, discutir, debater, questionar, tentar mudar, é uma coisa perfeitamente normal. Faz parte da natureza do homem ser um ser político. Então, ele é um animal político. Para isso, ele elaborou e aprofundou os estudos de Platão, criou o conceito de organização hierárquica, né, que é primordial na sociedade moderna. A hierarquia, o chefe, né, o subchefe, e aí vai em uma empresa ou na política, numa prefeitura, em uma escola, né, por exemplo, diretor, professor, diretor, coordenador, professor, né, o aluno, até chegar a essa parte de hierarquia. Aqui as sociedades utópicas. Surgimento deles, aí nós temos o Thomas More, Campanella e o Francis Bacon, né, que era a utopia, ou melhor, utopias, o período do Renascimento surgiram como uma sociedade ideal, ou seria a sociedade perfeita, né, dos utópicos. Então isso era uma coisa quase que inimaginável, né? Então a utopia significa, na verdade, lugar nenhum, ou melhor, não existiria nunca essa sociedade perfeita. Depois, nós não estudamos ainda, mas vamos fazer Maquiavel, né, que é o pai da ciência política. Depois dele, os iluministas preocuparam-se em criar o chamado contrato social. Esse contrato social iria garantir a satisfação de toda a sociedade, seria um contrato de convivência, né? Entre esses estudiosos que estudaram os contratos estão Rousseau, né, no contrato social, Thomas Hobbes, entre outros, né, que estudaram essa questão do contrato social. Está aqui já mais claro para nós, né? A sociologia enquanto ciência, que aí entra o Augusto Comte, né? Que de 1798 a 1857, nós fizemos um estudo longo, né, sobre ele, o francês, criador do positivismo, né? Considerado o pai da sociologia. Comte justamente falava em ordem social, né? Estágios teológico, metafísico, do positivismo e do científico e da evolução da humanidade, né? Então a questão nós temos até na nossa bandeira, né, do Brasil, ordem e progresso. E os estudos da sociologia clássica, né, que é o estudo das grandes questões sociais que assumiram o caráter de ciência racional, propriamente dita a partir do século XIX. Então nós já estudamos aí, obtivemos especial destaque para Durkheim, né, Emile Durkheim, aliás, que para falar certo, né, Max Weber e Karl Marx. Emile Durkheim, né? Seu método está em desenvolver o corpo teórico e metodológico que caracterizou a sociologia enquanto ciência propriamente dita. Um dos seus principais conceitos sociológicos nós estudamos é o de fato social. Os fatos sociais, a consciência coletiva, representações sociais de coesão social, solidariedade, integração social e instituição social. Então seriam os fatos sociais de Emile Durkheim. Para isso, os conceitos de três características, né? Coerção, que é a força, né? Aí o fato social, que é a exterioridade, ele é exterior à nossa vontade, e generalidade, né? Que ele é geral, né?
para fecharmos aí com o Durkheim, para ele aí, a sociedade é um organismo de adaptação constante, ou melhor, ele muda constantemente, né, dos estados normais ou dos estados onde eles chamam saudáveis ou doentios, certo? E Karl Marx, né, provavelmente são as mais revolucionárias de toda a tradição ocidental, o cara mais revolucionário. Suas obras foram amplamente difundidas e estudadas. Marx fala muito sobre o modo de produção, né, que é o modo de produção capitalista, o capitalismo, o trabalho de praxes, né, que tudo já existe nesse contexto, contradições da sociedade, classes sociais, né, a divisão da sociedade em classes, né, classes A, B, C, lutas, conflitos e relação de produção, que ele chama de mais-valia, né? Vamos ver um pouquinho mais. Está aí, né? Uma das suas principais contribuições deu-se em relação à sociologia econômica, né? Seus principais conceitos, está aí eles, ó, alienação, classes sociais, valor, trabalho, mais-valia e modo de produção. Nós fizemos um estudo na nossa última aula e aprofundamos mais essa questão do Marx, né? Para que fique claro aí, alienação, os trabalhadores não têm controle do seu trabalho. Capitalistas são os donos de produção, né? Os empresários, né? Os empresários, os caras que têm dinheiro. Mais-valia consiste no conceito de lucro, né? É o que a sobra, é o que o cara lucra no seu trabalho, é o conceito de mais-valia. O grande projeto de Karl Marx era justamente, o objetivo era superar essa exploração capital, né? Do homem pelo homem, o homem explorando o homem, e criar, na verdade, uma ideia de uma sociedade mais comum. Essa sociedade comum seria o socialismo, que vai ser idealizado por Marx, né? E depois vai gerar as chamadas revoluções socialistas, que deu origem à União Soviética, ao socialismo na China, e a todas as variantes que existem, né, nas questões da formação do socialismo. Ok? E para fecharmos nosso conteúdo, né, para tentar atualizar mais, esses três aí, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, tentaram explicar a sociedade capitalista. Vamos ver só um pouquinho o que eles fizeram novamente. Está aí, ó. O Emile Durkheim tinha como objeto na sociologia o fato social, que nós já estudamos, né? A questão do fato, do cara não ter domínio do que vai ser dito, né? O Max Weber, que é a ação social, né? O Karl Marx, que são as classes sociais, né? Então a explicação dos métodos dele: explicação, compreensão social e dialética, dialética ou diálogo. Então esses três caras tentaram explicar a sociedade capitalista. Está aí o fato social, que é que de toda maneira fixa ou não, o cara é suscetível a exercer sobre o indivíduo uma coação, é exterior à vontade dele. Então esse é o fato social de Emile Durkheim. O fato social consiste em maneiras coletivas de pensar, sentir e agir, certo? É exterior ao indivíduo, é isso que vocês têm que ficar na cabeça de vocês. E dotadas de um poder de força, de coação, né, de pressão, em virtude do qual ele se impõe. Então esse é o fato social. Max Weber. Então, para Weber aí, a ação social, na medida em que, em função da significação subjetiva que o indivíduo que age lhe atribui, toma em consideração o comportamento do outro e por ele é afetada no seu curso, quer dizer, é influenciado por essa ação. A ação social está caracterizada pela presença do outro, o significado, ser afetado pelo outro, quer dizer, então é essa questão de ser influenciado. Então, investigar a ação social é ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico da sociedade. Então está aí, a ação social é a conduta humana dotada de sentido. Essa tem que ser justificativa, ser subjetiva e elaborada. Por exemplo, o cara matou porque o cara lhe agrediu. Eu matei alguém porque ele me agrediu, porque ele agrediu minha mãe, porque ele agrediu meu irmão. Você matou, você errou, mas sua ação social foi justificada, sua mente justificou. O sentido é aquele que motiva a ação social, o indivíduo que, através dos valores sociais, dos valores que ele tem, a sua motivação produz o sentido da sua ação social. Eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz aquilo por causa daquilo outro. Então, para fechar, a ação social é quando possui sentido. O indivíduo age levando em conta a resposta ou a reação de outros indivíduos que justifique a sua ação. Ok? Para fecharmos aí, Karl Marx, né? A proposta de uma ampla transformação política, econômica e social adquiriu dimensões de ideal revolucionário, a ação política efetiva. Marx trabalha com a questão da alienação econômica, né?
os meios de produção, o trabalhador está alienado, né? Sociedade privada, né? Meios de produção. Esse é o trabalho do Marx. A alienação política, né? Aí o Estado representa apenas as classes dominantes e age conforme os interesses desta classe dominante, né? Quer dizer, uma perda da representatividade da sociedade. Isso gera o quê? As desigualdades são a base da formação das classes sociais que Marx vai trabalhar. Classe A, B, C, né? A classe social. Então, valeu, galera. Esse foi o nosso estudo aí sobre a questão dos conceitos básicos da sociologia clássica, para fecharmos com chave de ouro essa questão e vocês poderem tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, até a próxima aula.